paz do Senhor Jesus. Peço a Madre Igreja para se colocar de pé. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos também que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Vamos estar colocando a mão no nosso coração, iniciando mais um culto ao Senhor. Aleluia. O Senhor está neste lugar e nós vamos orar neste momento, pedindo mais uma vez a bênção dele sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, entramos na Tua presença mais uma vez em oração, para te pedir, Senhor amado, que o Senhor possa abençoar este culto, que o Senhor possa falar ao nosso coração através dos louvores, através, meu Pai amado, da saudação de 10 minutos, através das oportunidades, meu Pai, que serão dadas, Senhor amado, na ministração da Tua palavra também, que o Senhor possa usar o Teu Filho, meu Senhor, poderosamente, aleluia, trazendo, Senhor, aquilo que Tu colocaste no coração dele. Meu Senhor amado, eis-nos aqui, usa-nos, meu Pai, neste lugar, dá-nos graça, Senhor amado, sabedoria, nos capacita, meu Pai amado, nos direciona, através do Teu Santo Espírito, neste lugar. Abençoa os obreiros, meu Pai, que se encontram presentes, meu Deus, toda a membresia, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa guardar, Senhor, do assalto, das balas perdidas, dos homens sanguinários e de todo o mal, Senhor. Recebe este culto, recebe a nossa adoração, recebe os nossos louvores, meu Senhor, a nossa oração, meu Pai, que o Senhor possa receber, aleluia, e que o Senhor possa falar conosco, meu Pai, neste lugar. Abençoa-nos, meu Deus, com a Tua presença. Fique à vontade em nosso meio, Senhor. Nós somos Teu, nós somos Teus filhos, somos ovelhas do Teu pasto. Tu és o dono deste lugar, Tu és o dono da obra, Tu és o dono da igreja, Senhor, e precisamos de Ti, Senhor, e da Tua presença neste lugar. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Glorifica o Teu nome, meu Senhor, e que Teu nome, Jesus, venha a ser exaltado, venha a ser glorificado e venha a ser louvado. Salva almas, meu Senhor, salva os perdidos, acrescenta almas nesse lugar. Traz, meu Pai, os aflitos, angustiados, desesperados, aqueles, meu Pai amado, que estão precisando, Senhor, de uma direção, aqueles, meu Pai, de uma orientação, meu Pai, Senhor, ao passar por este tempo, ao pôr deste tempo, esta rua, que eles venham, Senhor, sentir o seu coração arder, que Teu Santo Espírito venha trabalhar, incomodá-los, meu Pai amado, e dar a eles, meu Pai, o desejo de entrar por essas portas, para conhecer a Ti neste lugar. Nos guarda, meu Pai, cobre esta igreja com Teu sangue, e nós te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. A igreja diga amém? Pode assentar em nome de Jesus. Aleluia. Pegue a sua harpa cristã. Vou estar louvando o hino da harpa e depois o presbítero Paulo vai estar louvando mais 2 hinos da harpa cristã. Graças a Deus. Aleluia. Jesus está neste lugar. Exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Vamos louvar o número 28, meus irmãos. Número 28 da harpa. Graças a Deus, meus irmãos, pelos louvores da harpa cristã que tem falado ao nosso coração neste lugar. Deus vai te guiar. Número 28. Louve com alegria ao Senhor Jesus. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de Teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a Tua cruz. Deus vai te guiar com Sua forte mão. Pode descansar na tribulação.
família é ser guiado pelo Senhor, guiados na verdade. Presbítero Paulo louvando mais 2 hinos da harpa. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos louvar um 169 em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Harpa cristã em nome do Senhor Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor
Aleluia. Vamos ouvir a nossa missionária Regina para dar uma saudação da palavra do Senhor ao nosso coração. E após a missionária Regina, o grupo de louvor. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, para o Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor que encontra em Mateus, capítulo 24, a partir do 1, vamos ler até o 29. Palavra que fala muito aos nossos corações, né? Palavra do Senhor Jesus sempre fala ao nosso coração, né? Ela se renova a cada dia. Amém, igreja? Amém. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é comparado com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que Jesus começou lá no capítulo 5 de Mateus, né, no Sermão da Montanha, uma série de ensinamentos, né, para aquela multidão que estava ali, acompanhava Jesus para ouvir a sua palavra, né? E essa palavra aqui, ele compara, né, quando chega aqui no 24, que nós acabamos de fazer a leitura, nós vemos que Jesus ele fala para que a gente ouça, né? Que a gente escute, mas que a gente também pratique a palavra dele, né? Que não fique só no escutar e nem só no ouvir, mas na prática. E ele usa uma comparação aqui de dois homens, né? Um prudente e o outro imprudente, né? Como nós lemos, o prudente ele edificou a casa sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é o nosso Jesus Cristo, né? E o imprudente, ele edificou a sua casa sobre a areia, né? Então nós vemos que Jesus também falou nessa passagem que houve um combate nessas casas, né? Os dois construíram uma casa, né? E o que fez toda a diferença ali, meus irmãos, foi o alicerce, né? E o nosso alicerce aqui faz toda a diferença, né? Porque estamos alicerçados no nosso Jesus Cristo. Então, o alicerce fez toda a diferença aqui, porque um alicerçou na areia e o outro na rocha, que é Jesus. E as mesmas coisas que aconteceram ali com os homens prudentes, aconteceu também com o imprudente. E é assim na nossa vida, né? O que acontece às vezes com as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, acontece também na nossa vida também. Porque o próprio Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas que a gente tivesse bom ânimo, que ele estaria conosco. Ele venceu e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Então, acontecem as mesmas coisas, nós passamos por lutas, por dificuldade, né? Vem os ventos, vem as tempestades, né? Mas a casa que está alicerçada em Jesus, irmãos, ela não cai, né? E Jesus fala que a casa daquele que foi alicerçada na areia, a casa caiu e foi grande a sua queda. Então, se a gente estiver alicerçado no nosso Senhor Jesus, pode vir os ventos, pode vir a tempestade, você vai passar por luta, mas você vai se manter ali, porque quem está embaixo do seu alicerce é o nosso Senhor Jesus. É Ele que segura nossas vidas, é Ele que nos dá as forças, é Ele que resolve, é Ele que tem a solução para a gente.
Basta a gente crer e ficar firmado nele mesmo, alicerçado ali na sua palavra, em praticar, em ouvir e botar na prática. Porque o homem prudente, irmãos, ele ouve, a palavra entra no coração, vai para a mente, transforma nossa mente, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, gera fé no nosso coração, o Espírito Santo vai trabalhando, aquilo que você fazia você não faz mais, o modo que você agia você não vai agir mais, porque você vai estar alicerçado em Jesus e Ele vai estar conosco, né? Nós lembramos da passagem de Pedro, né? Quando ele pediu a Jesus para, no meio daquela tempestade, que os discípulos estavam ali atravessando o mar, eles sofreram ali grande tempestade, grande chuva, né? Estavam indo ali a pique já a embarcação deles, e Jesus estava lá despedindo a multidão, orando, e já quase anoitecendo, Jesus anda sobre o mar. Aí Pedro fala, pensou até que fosse um fantasma, né, meus irmãos? Mas aí Jesus falou assim, sou eu, Jesus, né? Se é o Senhor mesmo, deixa eu ir andar sobre as águas, né? E Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Mas aí o que acontece? Quando ele olha para o vento, para a tempestade, ele afunda. E não é diferente nas nossas vidas, não. Só que quando nós olhamos para a tempestade, para os ventos, e a gente teme, a gente afunda, o nosso Jesus está ali na tua mão para nos socorrer. É diferente daquele que tem um alicerce na areia, né? Porque nós, irmãos, aqueles que nós somos prudentes, edificamos a nossa casa na rocha, nós olhamos para o espiritual. E aqueles que têm um alicerce na areia, olham para o material, né? Então, quando a gente é focado em Jesus, pela fé, a gente já vê acontecer aquilo que a fé faz existir aquilo que não existe ainda. E é assim que a gente vive, pela fé, alicerçada em Jesus, né? Edificando a nossa casa na prática da palavra do Senhor, e a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando fé, a gente vai caminhando, e sabemos que quem nos sustenta é o nosso Jesus, né? Ele é o nosso socorro bem presente na hora das nossas dificuldades, e não vai deixar que a gente afunde, porque vai estar lá com as suas mãos estendidas para nos socorrer, mesmo que a gente fique ali. Mas se a casa estiver na rocha, ele não vai cair. Não vai cair. Pode soprar o vento, pode vir as tempestades, que nós estaremos ali com o nosso Jesus nos alicerçando. E aqui no 28 fala assim, aconteceu que, cumprindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então nós sabemos que os escribas, irmãos, eles eram doutores da lei, mas eles não cumpriam a lei, né? Então tem esse finalzinho aqui que fala que Jesus não veio para provar autoridade e poder para ninguém, porque Jesus é a própria autoridade, o próprio poder. Aleluia, Ele está conosco, né? Independente das tempestades, do que aquilo que se levante contra as nossas vidas, nós somos alicerçados nele, temos fé nele, e vamos conseguir vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas dificuldades, como entregando nele todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que vem contra as nossas vidas. Jesus está ali como uma rocha na nossa vida. Aí Ele não deixa você afundar, nem você firma os seus pés nessa rocha, para que você caminhe, né, em meio às tempestades, mesmo os ventos, você vai estar lá firme na presença do Senhor. Então vamos continuar, né, aqui não sendo só ouvinte, como a palavra nos ensina. Vamos praticar a palavra do Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, falar conosco, nos ensinar como nos direcionar, como nos conduzir através da palavra do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o grupo de louvor.
Que Deus abençoe a missionária Regina, trouxe essa palavra abençoada, com base em Mateus capítulo 7, versículo 24. E aleluia, nós ouvimos os ensinamentos de Jesus. Grupo de louvor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que eles puderem se colocar de pé para estar louvando conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar orando, irmãos, pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles que estão enfermos. Se tem alguém que tem algum pedido para fazer. Aleluia.
por alguém que esteja enfermo. Vamos orar então, irmãos, pelo bem mais precioso que o Senhor tem dado em nossas mãos, para que nós possamos cuidar, né? E naquele grande dia entregarmos a Ele. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Pai, por estarmos na Tua presença nessa noite. Já queremos, Senhor Jesus, louvar, exaltar e bendizer o Teu nome por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui hoje, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos pelo sopro de vida. Te agradecemos, Senhor, pelo teto que cobre nossas cabeças, Senhor. Te agradecemos pelo alimento em nossa mesa, Senhor. Pela cama em que nós dormimos, pela coberta, Senhor, da glória que nos cobre. Quantos aí, Senhor, da glória nessa hora nada tem, Senhor. E às vezes o pouco que tem estão perdendo, Pai. Então nós queremos, Senhor Jesus, já te agradecer, Senhor Deus. E entregar a Ti, Senhor, o bem mais precioso que Tu confiaste em nossas mãos, Pai. Que é a nossa família. Senhor, eu entrego, Senhor, agora a minha família. Eu entrego a família dos meus irmãos, Senhor Jesus, na Tua presença. E peço a Ti, Senhor, visita, Senhor, agora a cada um, Senhor. Vai trabalhando, Senhor, agora na mente e no coração. Quebrando cadeias, Senhor Jesus. Arrancando, Senhor, da glória, os ferrolhos, as algemas, Senhor Deus. Que muitas vezes, Pai, estão prendendo, Senhor, da glória eles nesse mundo, Senhor. Te pedimos, Senhor, chama cada um pelo nome, Senhor, porque assim Tu conheces, Senhor, cada um, Senhor da glória. Tu nos conheces, Senhor Deus. Tu conheces os nossos nessa terra. E nós estamos entregando a Ti, Senhor, a vida de cada um. Aonde houver um sangue nosso, Senhor. Aonde o nosso coração, Senhor da glória, clamar, Senhor Deus. Que Tu possa visitar, Senhor Deus. Que Tu possa guardar, livrar, cobrir com Teu sangue. Senhor, nós pedimos, Senhor, agora, olha essa festa que está por vir. Senhor, cuida dos nossos, Senhor, agora, que estão querendo se aventurar, Senhor Jesus, por esse mundo. Pai, se possível for, tira o desejo do coração de cada um, Senhor, agora, de querer estar, Senhor Jesus, nessa festa. Vai, Senhor, agora trabalhando na mente, Senhor. Vai trabalhando no coração, Senhor Jesus. Vai tirando, Senhor, agora o desejo, Senhor, de estar neste mundo. E vai, Senhor da glória, colocando, Senhor Jesus, um incômodo, Senhor, de estar nesses lugares, Senhor da glória. Vai, Senhor Jesus, trabalhando, Senhor Deus, e fazendo aquilo que homem nenhum, Pai. Que esposa, que esposo, que pai, que mãe pode fazer. Só o Teu Espírito Santo, Deus, tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa visitar a vida de cada um deles. Queremos, Senhor, entregar a Ti a vida dos enfermos, Senhor. Entregamos a Ti a vida, Senhor, agora da sogra da Tua serva, que está no hospital. Deus, trabalha nesta vida, Senhor Jesus. Vai, Senhor, agora fazendo conforme o Teu querer. Mas vai, Senhor, agora soprando vida, Senhor, da glória dela, Senhor. Toma a irmã Elizabeth, Senhor, da glória, que está enferma, Senhor. Vai, Senhor, agora repreendendo todo espírito de enfermidade sobre a vida dela. Toma, Senhor, a irmã Karine, Senhor, agora naquele hospital. Deus, nós sabemos que Tu está no controle de todas as coisas. E é por isso, Senhor, agora que estamos aqui pedindo a Ti, Senhor, visita ela. Vai, Senhor, agora repreendendo, Senhor Jesus, esses efeitos colaterais, Senhor da glória. Vai dando a ela imunidade, Senhor, levantando a Tua imunidade, sustentando e fortalecendo ela e a sua família na Tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos ouvir o conjunto de Elohim neste momento. Aleluia. Quem que a vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Quem que a vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Desce com seu vaso velho e rachado, sobe com seu vaso novo e renovado. Desce com seu vaso velho e rachado, sobe com seu vaso novo. Mas o azeite desce. Só não tem azeite, quem dá de qualquer maneira. O azeite desce. Só não tem azeite, quem dá de qualquer maneira. Querido Elohim, Santa Igreja, que Pai do Senhor, amém? Amém.
de mim. Eu não preciso transformar pedra em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Abençoamos a oportunidade de nós. Amém, meus irmãos. Vamos orar pelos dizimistas e pelos ofertantes da casa do Senhor. Você que pode contribuir, contribua com alegria. Não é por obrigação, é voluntariamente. Deus ama aquele que dá com alegria. Você pode contribuir com o Pix, está aí o QR Code atrás da cadeira. Os irmãos também que estão assistindo, tem a chave Pix que está ali no comentário. E que Deus abençoe grandemente os irmãos que têm ajudado a obra do Senhor, meus irmãos. Nós somos uma igreja pequena, nós não temos muito recurso, mas graças a Deus que essa igreja não deve nada a ninguém. Os irmãos têm nos ajudado, as contas da igreja estão pagas, e é com a ajuda dos irmãos que a gente consegue. Então, um pouquinho de cada um, se todos contribuírem, aleluia, as contas da igreja elas são pagas na data, sem juros, sem multa, com a ajuda dos irmãos, voluntariamente. Que o Senhor possa recompensar a cada um com ricas bênçãos do céu. Os irmãos também que nem são da igreja, mas contribuem com a obra do Senhor, Deus sabe, Deus há de recompensar a todos que têm colocado em prática esse princípio da gratidão e da honra, dos dízimos e das ofertas ao Senhor. Vou convidar minha esposa, a diaconisa Débora Oliveira, para estar fazendo esta oração. Aleluia, pelos dizimistas e pelos ofertantes da casa do Senhor. Aleluia. E após a oração, a nossa irmã Aline estará com a oportunidade para contar um testemunho e também louvando um hino nesta noite. Glória a Deus. Salve a igreja que a paz do Senhor, amém? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante da tua casa, Jesus. Te peço uma vez especial sobre a vida de cada um. Aleluia, Jesus. Prospera, Jesus, fortalece, tira todo migrador, todo devorador, Jesus. Quebra todo o mal, Jesus. Visita a dispensa de cada um, sobre as necessidades, Jesus. Abençoa, abre as portas de emprego, Jesus. Tira todo impedimento, Jesus, na vida
financeira da tua igreja, Jesus. Quebra todo mal, Jesus. Abençoa, Jesus. Fortifica cada um para a honra do teu santo nome, Jesus. Que eles possam continuar contribuindo para a tua obra, Jesus. Com amor no coração, Jesus. Para poder suprir, Jesus, tudo que nós necessitamos neste lugar, Jesus. Te agradecemos por tudo, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Aleluia. O céu da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de eu contar, meus irmãos, gostaria de deixar para a igreja a Salmo 145 que diz: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limite. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui ouviram o testemunho da bênção que o Senhor me deu, da minha aprovação na faculdade. E eu contei aqui o testemunho logo na semana que aconteceu, e na semana seguinte eu tinha que me apresentar na faculdade para levar a documentação para a matrícula. E na véspera da matrícula, eu vim aqui no final do culto, eu pedi oração ao pastor Rafael, falei que eu estava indo no dia seguinte fazer a matrícula e depois, 2 dias depois, viajar e pedir que o pastor orasse, né, para que Deus abençoasse. E eu lembro ali que na oração que o pastor fez, né, ele entregou ali, pediu que Deus fosse na frente e que desse tudo certo, não tivesse nenhum problema ali com documentação. Eu lembro que o pastor orou acerca disso, né, para tudo dar certo. E eu reuni meus documentos na página e fui lá para a faculdade. Chegamos cedo, o Guilherme foi comigo, chegamos cedo. Tinha uma menina lá na nossa frente, veio um senhor, aproveitou que a gente já estava cedo e começou a atender. E eu fiquei observando que o senhor que atendeu a menina que estava na minha frente foi muito ágil. Ele pegou, ela mostrou a pasta com a xerox, deu na mão dele, e ela só mostrava esses documentos, ele carimbou e levou ela lá para outra sala para lançar no sistema. E eu falei, poxa, legal, né? A gente vai aqui rapidinho, vai sair logo. E quando foi na minha vez, né, que eu já era próxima, não foi esse senhor que me atendeu. Foi uma outra senhora que veio, que parece assim que não estava muito inteirada, né, do protocolo. Ele explicou para ela o que tinha que fazer, e diferente da primeira menina que o senhor atendeu, ela, meu Deus, ela pegou meus documentos, ela quis olhar nos mínimos detalhes, virava para frente, virava para trás, virava para um lado e lia. Eu falei, Senhor amado, até que ela chegou no meu certificado e falou que o meu certificado não servia. Que tinha que ter algo escrito lá e que no meu não tinha, e já meu coração disparou. E na ausência do certificado, tinha a declaração de conclusão. Então eu levei tanto o certificado como a declaração como histórico. E ela foi olhar minha declaração e falou que minha declaração também não ia servir, porque eu não tinha a bendita frase lá que era que eu estava apta para cursar o ensino superior. No meu histórico estava escrito isso. E ali eu comecei a ficar nervosa, porque eu falei, meu Deus do céu, passei na prova, o mais difícil aconteceu, eu vou ficar pendurado por causa de documento. E ali o coração acelerou, eu virei para ela, eu acho que eu estava branca já naquela hora. Eu falei, não vou conseguir fazer minha matrícula. Ela falou assim, vai, mas vai ficar pendente, o documento você vai ter que trazer depois. E eu assim, nervosa e sem saber, aí ela pegou, tinha um envelope que colocava os nossos documentos e marcava o que foi entregue e o que não foi. E lá no meu certificado ela pôs não entregue, embora meu documento estivesse lá. E eu muito assim aflita, e aí ela foi me levar para outra sala para lançar no sistema. Eu falei, como que precisa ser essa declaração? Porque eu me formei em 2007, então antigamente era assim, foi o que eu tenho, o documento que eu tenho. Me explica como tem que ser. Eu já aflita porque no dia seguinte eu ia viajar, minha passagem estava comprada. Eu falei, como é que vai ser? Eu vou ter que ir na escola, eu tenho que saber tudo nos mínimos detalhes. E ela me levou para essa sala. E quando ela chegou nessa outra sala, tinha outro rapaz no computador, ele começou a lançar meus documentos do sistema. Eu falei, por favor, me explica, porque ela está dizendo que minha declaração não é aceita, o meu certificado não é, e na época que eu me formei era assim que fazia, eu não sei, me explica. E ele pegou e falou, peraí que eu vou olhar.
E aí, quando ele começou a olhar meus documentos, ele olhou para mim e falou: não tem nada a ver isso. Eles estão fazendo confusão. Tá tudo certo, aqui já está escrito. E outra, se o seu certificado está aqui, já diz que você está apta para cursar. Eles estão fazendo confusão com outra coisa. Saiu, foi lá na outra sala, passou orientação para eles, falou: ó, vocês estão fazendo confusão, não tem nada a ver isso. E voltou para me atender. Aí daqui a pouco veio ela, aí pegou e falou: olha, não se preocupa não, tá tudo certo. Passou um liquid paper lá na minha pasta onde ela botou o não entregue, fez o X, botou entregue. E aí na hora que pediu a declaração de quitação eleitoral, na hora ali que eu olhei os documentos, eu achei que era para levar o título. E não era. Aí quando foi na hora que ele pediu: ah, cadê o teu comprovante de quitação eleitoral? Eu mostrei o título. Ele falou: não é isso. É um certificado lá que diz que você está em dia, não é isso aí. Eu falei: meu Deus, e agora? Me explica como é que eu consigo isso. Ele falou: calma aí. Ele prontamente, ele com toda a paciência, pediu ali todos os meus documentos, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, tudo que é documento, lançou ali no computador na hora, entrou no site para poder baixar a minha certidão lá. Não estava conseguindo, porque estava com diferença nome, o título estava no nome de solteiro, os outros documentos estavam no nome de casada, mas aí ele pegou e falou: ó, senta ali, baixa o aplicativo e vai tentando. Na hora que você conseguir, você traz aqui. Aí eu sentei do ladinho, nervosa, tentei. Aí daqui a pouco abriu. Aí eu falei: abriu o negócio aqui. Ele falou: então, você vai mandar pro e-mail tal. Aí eu mandei pro e-mail, na hora ele imprimiu, botou lá na minha pasta, tudinho, botou entrega, imprimiu um papel e falou: pronto, tá tudo aqui. E fez lá, efetuou a minha matrícula, pra glória de Deus, e agora eu só tenho que voltar para fazer a inscrição em disciplinas. Eu ainda fiquei assim, naquela angústia. Aí quando foi agora dia 30, saiu a confirmação, saiu, infelizmente, ali houveram pessoas que foram indeferidas por falta de documento, então pessoas que fizeram todo esse processo, né, fizeram a prova, mas infelizmente não conseguiram efetuar a matrícula por falta de documento. Mas para a glória de Deus, o Senhor me abençoou, minha matrícula foi tudo certo. Eu só tenho a agradecer a esse Deus. E um outro testemunho que eu gostaria de dar é que, assim, minha mãe mora fora já há muitos anos, né, muitos anos mesmo, e ela costumava vir aqui ao Brasil, assim, de 2 em 2 anos. Aí na última vez que ela veio, já deu um espaço assim de 3 anos. E agora já tinha 5 anos que eu não via minha mãe. E por mais que a gente esteja acostumada, ela já mora lá há muito tempo, a gente sente falta. E principalmente ultimamente ela sentindo muita falta, porque a gente tem família, tem filho, tem esposa, mas principalmente a gente tem os nossos pais, mas a gente quer estar próximo, a gente sente aquela falta daquele aconchego, daquele colo, aquela coisa toda. E eu estava sentindo muita falta disso. E a gente conversava por telefone e tudo mais, mas não tinha nenhuma previsão, né, da gente se ver. E Deus é tão maravilhoso, Ele faz tudo tão perfeito, que justamente na semana que eu tive a notícia da minha aprovação, eu recebi uma ligação da minha mãe e não entendi que eu estava fazendo comida, e minha mãe liga. Eu falei: meu Deus, ligando uma atrás da outra, eu não conseguia falar. Eu falei: Jesus, minha mãe nem aguenta assim 5 minutinhos para retornar. Aí atendi, desliguei lá tudo, falei: oi mãe. Ela: filha, olha só, cheguei no Brasil ontem. Cheguei no Brasil, mas eu não vou ao Rio. Então você se organiza, que eu vou mandar as passagens para vocês virem aqui para o Espírito Santo para ver a gente. E para a glória de Deus, ali foi tudo providenciado. A gente não precisou se preocupar com passagem, com estadia, com nada. Foi tudo assim, provisão do Senhor. E a gente foi lá, matamos a saudade da minha mãe, da família. E foi tudo maravilhoso. Então só tenho a agradecer, porque é o Senhor que faz essas coisas surpreende. E foi assim, no momento que eu desejava tanto, o Senhor deu assim, tudo de uma vez só. Então, só tenho a agradecer esse Deus e dizer que Ele é maravilhoso. E é isso, meus irmãos. Que os irmãos possam, que esse testemunho possa também ficar para os irmãos, que possa entregar tudo na mão do Senhor e crendo que o Deus que promete, Ele cumpre, que Ele está atento às nossas orações, Ele conhece os nossos corações e no tempo dEle Ele cumpre e faz tudo assim, além do que a gente imagina, é tudo perfeito. Amém? Vamos louvar esse Deus que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Ele é tudo nas nossas vidas. Amém? Amém. Nossa, você que pode ficar de pé para louvar juntamente conosco. Amém?
Graças a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe a nossa irmã Aline por esse testemunho e por esta vitória qual o Senhor concedeu a ela. Vamos ouvir a palavra de Deus, já que o Darlan vai estar trazendo a palavra e no final do culto, ciclo de oração louva, tá bom? Já com o Darlan. Amém. A paz do Senhor para os meus irmãos. Amém. Vamos estar abrindo lá. Evangelho de São João, capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 16 ao 21. A nossa missionária Regina, ela já deu até o prelúdio da minha palavra. Todos acharam? Capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 16. Vamos ler, meus irmãos. Ao descambar o dia, ou ao cair do dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O barco precisa chegar no destino, certo? O barco precisa chegar no ponto. Mas não é garantia que ao longo do trajeto algo não venha acontecer. Meus irmãos, a palavra que o apóstolo João traz para nós era uma mistura da autoridade de Jesus com o drama humano e terminando com o triunfo de Jesus sobre a natureza. Quem cria tem poder sobre aquilo que criou, certo? Então Jesus é que mostra a autoridade dele sobre a criação. O interessante, meus irmãos, é que essa passagem ela se encontra em 3 evangelhos, e ali é vista de 3 pontos diferentes. Nós estamos aqui vendo a visão, o testemunho, a narrativa de João, mas também tem a narrativa de Marcos, de São Marcos e de São Mateus, que unidas complementam uma a outra. Meus irmãos, eu me lembro muito bem quando eu vejo Jesus assim, triunfando sobre as doenças, sobre a autoridade, sobre os demônios, e saindo ileso, ganhando, saindo vitorioso, sem cansaço, sem esgotamento. E eu estava ali lembrando, meus irmãos, quando eu era criança, eu ganhei uma caixa com dezenas e dezenas de gibis, de super-heróis. E ali eu passava a tarde toda lendo aqueles gibis lá, muitos e muitos gibis, eu ficava lendo, deitava lá no chão e ficava lendo os gibis de heróis. E eles tinham uma coisa em comum, é que eles lutavam contra os vilões, contra as coisas ruins, mas no final, ainda que eles ganhassem, eles saíam esgotados. Embora fictício. Mas nós estamos falando aqui de um herói real, com vitórias reais, e que não só sai vitorioso, mas também permanece no mesmo estado. Não triunfa, e após o triunfo ele sai esgotado, cansado, ou dizer, nessa batalha foi difícil, mas eu venci. Não.
Nós vemos um Jesus vencendo as enfermidades e continuando a fazer a obra. Nós vemos Jesus vencendo as potestades diabólicas e continuando a fazer a obra. Nós vemos Jesus triunfando sobre a natureza e ainda tendo palavras de conforto, dizendo: não tem mais, tem demônios, sou eu. Aleluia. Que Jesus é esse? Que Deus é esse, meus irmãos? Que poder é esse? Que autoridade é essa? O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele não se esgota. Amém. Aleluia. O profeta Isaías vai deixar isso bem claro lá no capítulo 40. Ele não se esgota, ele não se fatiga, ele não se cansa. Muito pelo contrário. Ele dá vigor ao cansado, levanta o caído. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Jesus que tu serves. Esse é o Jesus que eu sirvo. E meus irmãos, quando ele começa, aí nós temos que também passar pelos evangelhos sinóticos. O versículo 16 diz que ao cair do dia os discípulos desceram para o mar. Mas quando você vai nos outros evangelhos, tanto o de São Mateus, capítulo 14, como o de São Marcos, capítulo 6, você vai encontrar lá que Jesus deu uma ordem para que eles passassem para o outro lado do mar. Aleluia. Diferentemente daquela que Jesus estava dormindo no barco, aí se torna um pouco mais fácil, porque você entra num estado de acomodação, porque ainda que o vento sopre, o mestre está ali. Você pode acordar ele e dizer: não te importa que pereçamos, mas o mestre está ali, você está vendo ele. Você pode tocar ele, você pode chamar ele. Mas essa viagem aqui é diferente. Essa viagem, Jesus dá uma ordem para ele: ó, passe para o outro lado. Eles pensando: mas o Senhor não vem conosco? O Senhor não vem? É a preocupação. Por quê, meus irmãos? Estavam acostumados a ter Jesus sempre do lado. No evento anterior, no mesmo capítulo 6, eles vão ver Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Jesus estava ali, presente. Jesus fala para ele: dá voz mesmo de comer. Mas 200 denários não bastaria para alimentar essa multidão. Os discípulos disseram. Então, quando Jesus estava presente, tudo ficava mais fácil. E isso vai alimentando um estado de acomodação. Porque você sabe que se acontecer alguma coisa, o mestre está ali para acudir. Mostra também um conhecimento parcial do Jesus a qual estava caminhando do lado. Porque eles achavam que só algo poderia acontecer se Jesus estivesse presente. Nós vamos ver nas passagens, nos evangelhos sinóticos, que Jesus tem poder de longe e também de perto. Presente e não presente. Mas agora é uma ordem: passe para o outro lado. Vou encontrar vocês lá. Jesus dá essa ordem, eles pegam o barco e vão navegando. Jesus sobe no monte a fim de orar e ficar um pouco sozinho. E eles estão lá, navegando. E o versículo 17 do Evangelho de João mostra um drama. Porque eles dizem: tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. No outro Evangelho, de Mateus, vai dizer que já era a 4ª vigília da noite. Ou seja, era madrugada. Era entre as 3 e as 6 da manhã. Quem é que entra no mar de madrugada para passar para o outro lado? Quem faz essa loucura? Ainda mais o mar da Galileia, que era um funil, cercado por montanhas. Ou seja, a tempestade era repentina. Quando você menos imaginava, estava ali já a tempestade dos ventos. Porque o vento ia e se afunilava.
pegavam, não era o mar, né? Era um lago, um grande lago, né? Mas era conhecido como mar. E aquele mar se empolava, se agitava, do nada. Você via tudo limpinho, quando estava atravessando, o vento vinha, atravessava a montanha e já caía numa tempestade. Né? Mas ele não esperava isso. É por isso que ele começa narrando. Ele diz que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Isso mostra ansiedade. E é isso que muitos de nós passamos diante das lutas. Porque Jesus está falando assim: ó, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que ele está falando aqui é a mesma coisa. Ele está dando uma ordem: passe para o outro lado. Se ele está dando essa ordem, ele vai garantir. Ele está acompanhando tudo. Ele não vai mandar você ir a algum lugar e vai deixar você ao léu por conta própria, para você mesmo resolver. Não, ele está mandando. Vocês têm que ir. Mas isso não quer dizer que vocês vão enfrentar algo sozinhos. Vocês não vão enfrentar a tempestade sozinhos. Vocês não vão atravessar o mar sozinhos. Jesus não estava presente. Mas o Evangelho de São Marcos vai dizer que ao subir ao monte, já era tarde, eles estavam no mar e Jesus os via lá no mar. Jesus ainda não viera ter com eles, mas isso não quer dizer que Jesus não estava com eles. Jesus estava no monte, vendo eles. Aleluia. Jesus está te vendo. Aleluia. A travessia tem sido difícil? Glória a Deus. O mar tem sido revolto? Você está preocupado porque Jesus ainda não veio? Aí. Aleluia. Aleluia. Olha o que João fala. Jesus não viera ter com Glória a ele. Deus. Preocupação, ansiedade. Mas Marcos dá uma visão diferente. Ele diz que Jesus estava vendo do monte eles. Aleluia. É porque ele deu uma ordem, meus irmãos. E o interessante é que ele dá uma ordem de bate-pronto, os discípulos obedecem. Quem obedece a Cristo sempre tem a segurança de Cristo. Aleluia. Quem segue a ordem de Jesus sempre vai ter a segurança de Jesus. Jesus sempre vai estar olhando. Jesus não viera ter com eles ainda. Mas Marcos diz que ele estava vendo. Agora eles estão atravessando. Estão indo bem. 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, 6. Ele diz que agora eles estavam na metade do lago. Como eu sei? Pelos 25 estádios. 6 quilômetros. A travessia era de 12. Eles estavam na metade do lago. Eles não estavam perto, eles vão do outro lado. Eles estavam na metade. Ainda faltavam 6 quilômetros. 6 quilômetros. Quando eles chegam na metade, vem o vento e afunila. A tempestade, ó. E é uma analogia da nossa vida. Porque os percalços da vida, eles não avisam. Você não é avisado que algo de ruim vai acontecer amanhã. O problema que você vai enfrentar, ele não bate na tua porta e diz: ó, eu vou estar aí amanhã, a hora tal. Vem sem esperar. Os problemas da vida, as tempestades, elas vêm sem esperar. Você não espera. Os dias maus, eles não avisam. Eles aparecem repentinamente, quando você nem espera. E eles estavam atravessando. Até então, sem serem incomodados. Quando eles chegam na metade do mar, a tempestade se levanta. E é aí, meus irmãos, é nesse ponto que muitos esquecem da ordem de Jesus, que é para passar do outro lado.
e pulam do barco. E o que acontece? São submergidos pelas águas, perecem, a fé esmurece, largam, esquece a ordem de Jesus, esquece que quem manda garante. Jesus não estava ainda ali. O que eles podiam fazer? Salve-se quem puder. Vamos jogar um barril ali, vamos apoiar ele, vamos. Mas, meus irmãos, ainda que os dias maus venham, sem a gente esperar, talvez seus dias maus venham amanhã. Talvez você durma hoje e acorde os dias maus. Essa é a realidade da vida. A Bíblia não escondeu isso. Por isso Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eclesiastes também, capítulo 3. Há tempo de sorrir. Você está sorrindo agora, mas você pode chorar amanhã. Aleluia! Você pode estar em júbilo, mas amanhã tuas lágrimas podem estar descendo de tristeza. Porque é a realidade da vida, meus irmãos. Seguir a ordem de Jesus não é sinônimo de que você vai ter uma vida igual de Moisés ou de Jabes. Ausência de aflição, ninguém vai falar mal de você, senão vai ficar doente. Ninguém vai te tocar. Não vai vir problema para você, porque Deus vai te proteger. Moisés foi assim. Tu não podia falar mal de Moisés, que Deus já vinha cobrar. Doença não vinha em Moisés. 120 anos, morreu cheio de vigor, com uma vista boa. Mas Moisés é Moisés, meu irmão. É um chamado específico. Ele precisava de saúde, porque ele conduzia um povo de mais de 2 milhões de pessoas. Então a gente não pode tomar a vida de Moisés ou de Jabes como um amparo para seguirmos. Senhor, se você fez com Moisés, o que vai fazer comigo? Não caia nessa. Os discípulos padeceram. A igreja ao longo dos séculos padeceu. Mas elas tinham certeza de uma coisa. Eles tinham certeza de uma coisa. É que Jesus estava presente em todas as tribulações. Por isso a igreja chegou aqui até agora. Passaram séculos, perseguições, impérios, reis tiranos. E a igreja permaneceu. Porque Jesus deu a ordem. Porque Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, eles atravessando, vários pescadores a bordo, até que chegou na metade, veio a tempestade veio firme. E o mar começou a ficar agitado, e o barco, para um lado e para o outro. E de fato, estavam indo quase a pique. Até que eles avistam uma espécie de visão fantasmagórica, pelo menos na visão deles, na descrição deles. Eles veem algo andando sobre as águas. Meus irmãos, e não foram 3 passos, 5 passos não. Foram 6 quilômetros andando sobre as águas. Glória a Deus, meu Deus, aleluia. Eles estão vendo aquilo andando sobre as águas. O que eles vão pensar? A gente não consegue andar sobre as águas. Sabe quando você vai andar sobre as águas? Quando que vocês vão andar sobre as águas? Quem falou nunca aí? Sabe quando vocês vão andar sobre as águas? Quando você congelar ela. Aí você vai andar sobre as águas. Congela o lago e você vai andar sobre ele. Mas não é esse caso aqui. Estamos falando de um homem andando sobre águas e movimentos. Estamos falando de um homem que estava caminhando em meio à tempestade, em meio ao mar revolto, e tranquilamente se aproximando daquele barco. Aleluia. Mostrando que ele é fiel, que uma ordem que ele dá, ele garante. Aleluia. Ainda que aconteça as tempestades no meio do caminho. E ele vem andando sobre as águas. E eles ficam espantados. É um fantasma! Até que eles ouvem uma
doce voz e mansa, dizendo: não temais, sou eu. Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é fiel, meus irmãos. Meus irmãos, não há mar revolto, meus irmãos, que Jesus não esteja lá para te acudir. Talvez alguém entrou aqui, meus irmãos, com problemas, enfrentando, de fato, tempestades da vida. Mas saiba, Jesus vem ao encontro. Não é porque você não está vendo. Não é porque ainda o agir dele não se tornou manifesto. Mas ele vem andando. Ele vem ao encontro. Porque ele é fiel. Aleluia. Tá, meus irmãos? Glória a Deus. E Pedro, meio incrédulo, desconfiado é: se és tu, me manda ter contigo. E Jesus fala: vem. E ele começou. Ó, Pedro andou sobre as águas em movimento. Aleluia. O único homem que eu conheço comum que andou sobre as águas em movimento. Mas não porque quis, porque estava sob a ordem de quem mandou. Aí é mole. Jesus mandando é fácil. Eu quero ver você por poder próprio andar sobre as águas. Jesus mandando é fácil. Se Jesus mandar eu ir ao cemitério e dar ordem para aqueles mortos levantar, eu vou e eles vão se levantar. Agora eu quero ver eu chegar lá e usar a minha fé e falar: levanta-se, mortos. Vão me expulsar lá, vão me jogar fora, vão me bater, vão me chamar de falso profeta e tudo. Mas Pedro estava sob a ordem de quem tudo criou. Fica mais fácil, meus irmãos. E ele começa a andar. Mas como todo ser humano, segue firme a ordem de Jesus. Venha, como todo ser humano, nós sempre tendemos a olhar para o mar revolto. Jesus está falando com a gente. Jesus fala: eu sou contigo, não tem mais. Você pode atravessar, que eu estarei contigo. Você vai chegar do outro lado. A gente, de início, a gente fala o quê? Amém, Jesus. Porque a nossa fé, ó. Nossa fé vai. Firme. Está indo. Caminhando, caminhando, caminhando. Até vir a primeira. Vem o primeiro vento, a gente já fica, opa. O vento fica mais forte, a gente, opa. A gente começa a olhar para o vento e esquece da palavra de Jesus. Aí o que acontece? A gente vai afundando, afundando, afundando. Mas até aí Jesus é fiel. Porque quando a gente clama, Ele estende a sua mão e puxa de volta. Aleluia. Está afogando? Está se afogando? O mar está te engolindo? Clama a Jesus como Pedro clamou: socorre-me, que Jesus vai te puxar de volta. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus puxou, entrou no barco com eles e eles chegaram ao destino. Graças, aleluia. O que a gente aprende com tudo isso? É que vale a pena seguir a ordem de Jesus. Vale a pena obedecer às palavras de Jesus. Tem luta? Tem luta. Tem problemas? Tem. Mas tem solução. Tem vitória. Tem consolo. Quando você está fraco, Jesus te toma no colo e vai contigo. Tem a fidelidade de Jesus, meus irmãos. Se tem a fidelidade de Jesus, nós temos tudo. Se você tem Jesus, se nós temos Jesus, nós temos tudo. Porque Ele é fiel. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Está enfrentando o mar? Está enfrentando tempestade? O medo vai vir, certo? As aflições, as lágrimas. Mas tenha uma certeza. Aleluia. Jesus está te vendo. E na hora certa virá o encontro. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe já com Darlan, com esta palavra. Vamos ouvir o ciclo de oração neste momento. Aleluia, louvando ao Senhor. Vamos crer nessa palavra, meus irmãos. O Senhor está conosco. Aleluia. Enquanto o ciclo de oração está aqui, estará aqui se posicionando para louvar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor.
Meu Deus amado, Tu estás conosco, meu Pai, nas tempestades da vida, Senhor, nos ventos contrários, e aqueles, meu Pai, que estão sentindo medo, olhando para as circunstâncias, temendo, meu Pai querido, a fúria, Senhor, das adversidades. Segura nas mãos, meu Pai, dos Teus filhos, não deixa, meu Pai, eles perecerem, meu Deus. Aleluia, Senhor, neste mar, meu Deus da vida, meu Pai amado, que aleluia, são as tribulações, o qual somos atingidos e as aflições. Meu Pai querido, passa conosco, meu Pai amado, aleluia, nesta tempestade. Fortalece Teus filhos, meu Pai, não deixa perecer. Segura nas mãos da Tua igreja, meu Pai, da vitória, para que possamos chegar, Senhor amado, de acordo com a Tua vontade, do outro lado, Senhor amado. Aleluia, Senhor amado, debaixo da obediência da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Círculo de oração. Círculo de oração, saúde da igreja capaz do Senhor, amém? Amém.
irmãos, se coloquem de pé. Nossa pastora Célia vai estar fazendo a oração final e dando a bênção apostólica. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos, casal aqui conosco, Deus abençoe. Já são de casa já, aleluia. Lucas também, estava assistindo foto do Lucas, Deus abençoe. A nossa irmã também conosco mais uma vez. Aleluia, todos são de casa, já fazem parte da família do Ministério Mover. Os irmãos estão assistindo, aleluia. Nossa diaconisa Margarete está sempre acompanhando todos os cultos conosco, nossa irmã Janaína. Carlos Magno também está assistindo, irmã Luciana, está assistindo o culto, aleluia. Maguinho, Deus abençoe, glorificado seja o santo nome do nosso irmão Leandro também, aleluia a todos, meus irmãos. O que eu vi ali foi esses nomes, mas tenho certeza que há outros irmãos também que estão acompanhando, estarão acompanhando, aleluia, que eles não puderam estar hoje. Vamos orar. Quinta-feira estaremos aqui, grande culto ao Senhor, no mesmo horário de hoje, 7 horas com oração e às 7h30, início do nosso culto. Que Deus abençoe os irmãos, nossa pastora Célia. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Que Deus maravilhoso é esse, né? Que nos promete passar conosco nas aflições. Tenha certeza que Ele não vai nos deixar só. Respira fundo. Creia no Senhor Jesus. Aleluia. Entregue teu caminho para o Senhor Jesus. A tua luta, a tua dificuldade, a tua angústia, as depressões, tudo que tu está passando não pertence a ti. Não pertence a ti. Maldição nenhuma lançada contra a tua família não recebe. Profetiza sobre a tua vida. Que Cristo é contigo. Que Cristo tem a vida eterna para nos dar. Que Ele não vai nos deixar só. Glória a Deus. Que consolo glorioso. Somos escolhidos por isso, Jesus. Graças a Deus. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele não escolheu, não. Somos todos filhos dele. Todos nós somos comprados por esse sangue precioso. Somos valorosos por esse Senhor. Por isso nós oramos uns pelos outros. Vamos orar só por nós, não. Vamos lembrar dos nossos. Vamos lembrar daqueles que nós não vimos há tanto tempo. Aqueles que estão afastados da presença do Senhor. Que precisa retornar os braços do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus vai trabalhando dentro do teu lar e dentro do meu lar. Quando Ele vê em nós um coração limpo e sincero diante dEle. Porque Ele tem a vida eterna para todos. Aleluia. Louvado seja esse nome glorioso de Deus. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor Jesus, nessa hora, todos nós que aqui estamos e todos aqueles que estão nos assistindo, somos filhos comprados pelo teu sangue. Temos um valor enorme porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Senhor, nós podemos dizer essa palavra, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos respirando, estamos com vida. Obrigado porque temos uma família. Obrigado porque tem a porta de uma igreja que nos abriga, que nos ensina a tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Ah, Deus vivo. Nessa hora contempla aí, Senhor, aqueles que não puderam ouvir, que estão em dificuldade, que estão rompendo, Senhor, barreiras enormes. Eu não sei saber se vou conseguir chegar até o fim. Mas tu diz para eles, diz para nós nessa noite. Continua tu caminhando para a casa do Senhor Jesus. Atravessa esse mar em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tem a vida para te dar. O Senhor tem um sustento para nos dar. Ele tem um alimento para nos dar. Ele cuida de nós. Aleluia. Ele ressuscita morto, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele cura a enfermidade. Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Olha para dentro do nosso lar nesta noite.
Tu pode dizer que tu está precisando do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Bendito. Qual é o milagre que tu queres do Senhor? Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Não tenha medo de falar com o Senhor Jesus nesse segundo, não. Aleluia, Deus. Converse com o Senhor Jesus como tu quer a tua casa arrumada. Amém, Deus. Aleluia. Olha para dentro do teu corpo. Glória a Deus. Desde o alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Amém, Deus. Aleluia. O que precisa ser consertado? Glória a Deus. Qual é o remédio que tu tem que tomar? Sim, Deus. Aleluia, porque os órgãos estão funcionando. Eu te digo, o remédio é Jesus. Glória a Deus. Eu te digo, a fé é em Jesus. Eu te digo, o sangue é de Jesus. Jesus tem poder Aleluia. para penetrar dentro dos teus órgãos nessa hora. Seja lá qual for o tamanho da enfermidade. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é poder. Deus de poder e glória. Aleluia. E ele diz para ti nesta hora: Amém, Deus. confia mais. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja. Busca mais. Aleluia. Clame mais. Glória a Deus. E use o nome dele, porque ele te dá autoridade para isso. Aleluia. Que em nome do Senhor Jesus, Jesus. diga do alto da cabeça até a planta dos meus pés: eu estou recebendo agora uma gota do sangue que está penetrando nos órgãos nessa hora. Está fazendo a mudança. Meu Deus. Está transformando algo que nós não temos poder para fazer. Mas Jesus tem. Aleluia. Porque ele nos garante cura. Amém. Ele refrigera nossa alma. Obrigado, Jesus. Ele sonda os nossos corações. Ele perdoa pecado. Ele diz para nós: venha como está. Glória a Deus. Não permaneça como está. Venha. Entregue teu caminho para o Senhor. E tu verás o que o Senhor há de fazer na tua e na minha vida. Oh, glória a Porque Deus. Ele é o Deus de esperança. Ele abre portas aonde não tem porta. Aonde os recursos se acabou. Aleluia. É ali que o Senhor Jesus está trabalhando nesta Glória hora. a Deus. Deus está falando conosco, igreja. Creia que o Senhor Jesus está na frente deste barco e te dá a ordem agora, no nome dele. Atravesse. Aleluia. Atravessa esse mar. Atravessa esse mar. O mar da enfermidade. Glória a Deus. O mar daquele filho que deixou lá. O mar da porta fechada que o Senhor Jesus pode abrir. O mar do conserto do teu casamento. Que o Senhor Jesus, ele conserta casamento. Deus Santo. Aleluia! Aleluia. Sabe por quê? Ele é Deus. Ele é poder. E todo poder foi nos dado no céu Glória a Deus. e na terra. Então não há o que ele não possa fazer. Obrigado, Deus. Pode glorificar o nome dele que está recebendo. Ele está recebendo. Ele está recebendo. Sabe por que a glória é dele, igreja? Você que está em casa, abre os teus lábios, glorifica o nome desse Deus. Que ele há de fazer mudança dentro do teu lar. Aleluia.
O mar, aleluia, está revolto. Mas o Senhor está acalmando a tempestade para tu passar. Então confia na palavra do Senhor Jesus. Bendito Deus e eterno. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pela tua palavra gloriosa. Pelo teu servo que tu preparou para estar aqui nessa noite. Por cada lar aqui representado. Porque nós vamos sair daqui com os nossos corações firmes, na certeza que Jesus nos ama. Nós somos pedra preciosa para Jesus. Então recebe a tua bênção. Recebe a tua bênção. O que tu veio pedir aqui nessa noite. E eu creio que alguém vai chegar aqui para contar testemunho. Porque Jesus é o Deus de promessas. Aleluia. Deus que batiza com o Santo Espírito. Tu que não falava em línguas há tanto tempo. Aleluia. Dá lugar para o Senhor. Dá lugar para o Senhor Jesus trabalhar. E movimenta as águas. Ele movimenta as águas na tua e na minha vida. Porque o poder está nas mãos dele. Muito obrigado, Senhor. Nos leva para o nosso lar em segurança, Senhor. Nos dá uma noite de vitória, Senhor. Ah, Senhor Jesus, nos esconde debaixo das tuas mãos poderosas. E como nós temos orado aqui tantas as vezes, ser o adversário das nossas almas. Senhor Jesus, tira a força dele, Pai. Ah, Senhor, domina a força do mal, Senhor. Ah, Jesus, que ele fique cego, surdo e mudo, sem ação. Sabe por quê? O poder é do Senhor Jesus na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Pode aplaudir o Senhor com alegria. Dá glória, aleluia. O Senhor contigo, falou comigo. O Senhor falou conosco nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E a graça do nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Jesus. Nós damos um salto em cima daquilo tudo que tem feito mal para nós. A gente salta em nome de Jesus.